Olá, pessoal! Bom, na aula de hoje a gente vai estudar sobre modelos atômicos e partículas fundamentais, ok? Antes de a gente analisar os modelos atômicos, é interessante a gente entender o que é a química, o que a química estuda e quais as preocupações dela, ok? Então, a química, pessoal, a química, ela é a ciência que estuda a natureza, estuda as propriedades da matéria, então qual o comportamento da matéria. Okay? Ela estuda também a composição, ou seja, de que a matéria é formada, e também estuda as transformações da matéria. Okay? Então, basicamente, a química ela se preocupa com a natureza, se preocupa com as propriedades, se preocupa com a composição e com a transformação da matéria. Ok? Então, tudo isso, ela se preocupa com tudo isso da matéria. Ok? Muito bem. Então, uma das preocupações da química é com a composição da matéria, né? Ou seja, do que a matéria é formada, beleza? Então, essa é uma pergunta que perdura desde a Grécia Antiga até certo tempo da Idade Moderna, né? Então, a composição da matéria, né? Do que a matéria é formada? A gente sabe que uma das propriedades da matéria é a divisibilidade, ou seja, a matéria ela pode ser dividida, até que em um certo momento a gente não tem mais como dividi-la, beleza? Então, em qual momento, né, qual que seria essa partícula que a matéria não poderia mais ser dividida, né? Então, a primeira ideia, né, do que a matéria é formada veio na Grécia Antiga a partir dos filósofos Demócrito e Leucipo. Demócrito e Leucipo. Isso aqui foi na Grécia Antiga. Beleza? E esses dois filósofos diziam que a matéria era formada por uma unidade mínima, básica, que era chamada de átomo. Okay? Então, átomo, do grego, significa não divisível. Beleza? Átomo significa não divisível. Beleza? E isso significava que o átomo era a menor porção da matéria, era a porção na qual a matéria não poderia mais ser dividida. Okay? Então, o átomo é a menor porção da matéria. Beleza? Muito bem. Então, tudo bem, o átomo ele é a menor porção da matéria. Mas qual que é o formato desse átomo? Qual que é a estrutura desse átomo? Beleza? Então, a partir daí, vieram propostas, modelos de como que eram os átomos. Ok? Então, o primeiro modelo atômico proposto, né, de como que era a estrutura de um átomo, é o chamado modelo de Dalton. Ok? Então, modelos atômicos, agora vamos estudar os modelos atômicos. O primeiro modelo atômico estudado foi o modelo de Dalton. Modelo de Dalton que ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Okay, então, modelo bola de bilhar. E o que é que dizia o modelo de Dalton, modelo bola de bilhar? O modelo bola de bilhar dizia que o átomo era basicamente, como o próprio nome diz, uma bolinha, uma esfera. Okay? Então, o átomo era basicamente uma esfera. Essa esfera tinha as seguintes características. Primeiro, ela era uma esfera maciça,
ou seja, a massa dela era praticamente, ela era constante, né? Qualquer trecho dessa bolinha, ok? Ela era uma esfera indivisível, ou seja, não existia uma partícula menor do que o átomo, beleza? É uma esfera indestrutível, ou seja, átomos não poderiam ser nem criados e nem destruídos, beleza? Então, era uma esfera indestrutível e, além disso, era eletricamente neutro. Todo átomo não tinha carga, okay? Nem positiva e nem negativa. Okay? Então, era eletricamente neutro. Okay? Então, não possuíam carga. Beleza? Muito bem. Além disso, pessoal, o modelo de Dalton dizia que átomos de elementos químicos iguais possuíam as mesmas propriedades, ou seja, mesma massa, mesmo tamanho, e todos eles, obviamente, eletricamente neutros. Okay? Então, se eu pegasse quaisquer dois átomos de oxigênio, por exemplo, eles eram iguais em massa, iguais em tamanho, ok? Assim como dois átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele era menorzinho, se comparado com o oxigênio, mas dois átomos de hidrogênio também eram iguais, beleza? Então, possuíam mesma massa, mesmo tamanho, mesmas propriedades, ok? E, além disso, o interessante, né, uma proposta interessante do modelo de Dalton, é que os átomos eles poderiam se combinar entre si, formando moléculas, beleza? Moléculas que eram mais estáveis do que os átomos sozinhos, beleza? Então, por exemplo, dois átomos de hidrogênio poderiam se combinar com um átomo de oxigênio para formar uma molécula de água. Essa molécula de água, ela era mais estável do que os átomos de hidrogênio e de oxigênio isolados. Beleza? Então, dois átomos de hidrogênio se combinariam com um de oxigênio para formar uma molécula de água. Ok? Pronto. Essa era a proposta do modelo de Dalton, tá, pessoal? Basicamente, os átomos eram bolinhas. Bolinhas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e eletricamente neutras. Ok? Mas aí veio a pergunta, será que o átomo ele é realmente indivisível? Não existe uma partícula que é menor do que o átomo? Beleza? Então, o modelo atômico seguinte veio para afirmar o contrário, okay? Que o átomo, na verdade, ele não é indivisível. Existe uma partícula menor do que o átomo, que é o elétron. Ok?